Graças e paz a todos, eu sou o Alan. Estou gravando esse vídeo por conta de uma agitação na internet a respeito de uma notícia que saiu nesse final de semana. A ONU inaugurou uma estátua que simboliza a paz no ano de 2021 e no ano de 2022. E de certa forma essa notícia agitou a internet, agitou principalmente os cristãos. Foi feita uma ligação entre essa estátua com a imagem do anticristo, ou se realmente é uma declaração, um anúncio de que o anticristo já começou a reinar, e levantou alguma agitação de certa forma na internet por meio de alguns cristãos, da maioria na verdade. E eu estou gravando esse vídeo para a gente comentar a respeito disso. Antes de iniciar qualquer comentário, eu vou colocar a imagem aqui para você ver, o formato da estátua, e você vai tirar suas conclusões aí. Não quero que você tire suas conclusões precipitadamente, mas que nós possamos analisar junto e pensar se realmente nós devemos nos preocupar ou não, se é um alarme falso ou não. Mas antes disso, eu gostaria de ler um texto que está em Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 2, que fala assim: "E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio." Então, como você pode ver, foi relacionado essa imagem com esse versículo, e isso tem gerado várias dúvidas e eu acredito que até um pouco de medo por parte de alguns cristãos. Nós sabemos que a agenda dos últimos dias ela é marcada por grandes acontecimentos, e o livro de Apocalipse, o livro de Daniel especificamente, traz várias figuras a respeito do anticristo, a respeito dos últimos acontecimentos, né? A palavra de Deus fala do homem da iniquidade, o filho da perdição. A palavra de Deus fala de vários governos que se levantarão nos últimos dias. Cada vez mais o mundo ele anda para a unificação dos governos. Cada vez mais os países têm perdido a sua soberania em nome de um bem maior. Há vários esforços das Nações Unidas, de vários governos mundiais, para que esses países se unam. Cada vez mais nós nos aproximamos de um governo mundial, um governo unificado. E isso não pode ser uma surpresa para nós cristãos maduros. Eu não estou querendo falar que realmente essa estátua ela simboliza o anticristo, ou que já se manifestou o anticristo ali, mas falar que cada vez mais haverá movimentos por parte dos governos para essa unificação, e um dia o anticristo surgirá. E quando isso acontecer, eu acredito que não restará dúvidas para a igreja de quem ele é, sobre a sua identidade. Mas o que deve tomar conta do nosso coração ou das nossas emoções não é o aparecimento do anticristo. Nós costumamos supervalorizar as ações de Satanás, mas esquecemos de que o próprio Satanás, ou o dragão, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta, a grande Babilônia, todos esses são apenas personagens nessa longa história da humanidade, aonde o Senhor ele está sentado no trono e ele governa sobre tudo e sobre todos. O dragão, a besta, o anticristo, a Babilônia ou qualquer outra figura que aparece em Apocalipse, em Daniel, em todos os textos escatológicos, eles estão lá não para serem exaltados, mas para mostrar a soberania, a grandeza de Deus. Porque se você faz uma leitura do livro de Apocalipse, você consegue sim perceber que a mensagem desse livro não é evidenciar esses personagens, mas evidenciar a vitória de Cristo sobre todos eles.
E a igreja de Cristo reina com Cristo. E a igreja de Cristo sai vitoriosa em toda essa história, não pelo seu próprio mérito, mas por aquilo que Cristo conquistou na cruz. E a igreja de Cristo não deve lamentar, não deve chorar e não deve temer. Sabe por quê? Porque no livro de Apocalipse mesmo, no capítulo 5, a palavra de Deus fala que João, ele estava temeroso, chorando, porque ele achava que diante das circunstâncias que foi exposto a ele, não havia mais esperança. Mas então, a palavra de Deus fala no capítulo 5 de Apocalipse, no versículo 5, assim: Então um dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O Senhor Jesus está com o livro da história da humanidade em suas mãos. O futuro da igreja, o futuro do mundo não está nessa estátua, não está nas mãos da ONU, não está nas mãos de qualquer governo que se levantar, mas está nas mãos de Cristo, o Senhor Jesus. Deus é o Senhor da história e Ele governa tudo desde que o mundo é mundo, desde que o mundo foi criado. Com isso, eu não quero dizer que você não deva ficar atento aos sinais, que você não deva observar aquilo que acontece no mundo, mas que a palavra de Deus já deixa claro que tudo isso irá acontecer. Mas eu gostaria de ler um versículo com você, em Daniel, no capítulo 7, a palavra de Deus fala no versículo 26 assim: Mas o tribunal julgará, e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. E o povo do Altíssimo, o reino dele, será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Daniel tem uma visão escandalosa, mas nessa interpretação desse sonho, dessa visão que ele teve, a palavra de Deus fala que existe um reino que será eterno. Existe um rei que não se abala com os acontecimentos desse mundo. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele está com o controle da história em suas mãos. Por fim, eu não quero dizer que nós não devamos ficar atento com os acontecimentos, com tudo isso que tem surgido. Muito pelo contrário, isso nos mostra que a palavra do Senhor tem se cumprido. Eu não estou dizendo que, de fato, essa imagem ou essa estátua é a besta, ou simboliza a besta, ou significa algo do tipo. Mas eu quero dizer que serão normais acontecimentos, decisões dos governos que apontarão para o que a Bíblia diz. Mas isso não é o que deve tomar conta do nosso coração. O que deve tomar conta do nosso coração é a paz, a esperança, porque o Cordeiro venceu. E a palavra de Deus fala no capítulo 21 de Apocalipse: Eis que vinham novos céus, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza e nem dor, pois a antiga ordem já passou. Se você não se enche de esperança e alegria ao ouvir esse versículo, qualquer estátua que for inaugurada, ou qualquer rei que for levantado, e qualquer homem que for nomeado para qualquer governo, vai lhe causar temor. Porque a sua esperança não está no Senhor, não está no Deus que escreveu essa palavra, não está no Deus
que está sentado no trono, não está no Cristo, que tem a história do mundo em suas mãos, que tem um livro e ele é o único que pode abrir os selos, o Cordeiro que venceu. Para encerrar, não fique com medo, não fique temeroso, confie no Senhor, descanse em Deus. Eu gostaria de pedir para você curtir esse vídeo, para você compartilhar esse vídeo com seus amigos, no grupo da sua célula, na sua igreja, enfim, aonde você achar melhor. E comenta aí embaixo o que você acha desses acontecimentos, se realmente a igreja está temendo demais os acontecimentos atuais e não valorizando aquilo que realmente a escatologia, a palavra de Deus quer enfatizar, que é a vitória do Cordeiro. Amém? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Graça e paz a todos.